Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Joana Mello, mais uma vez trazendo conteúdo para vocês sobre profissão, carreira e vida aqui no Canadá. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre cover letter, esse importante instrumento no processo aí de recrutamento e contratação aqui no Canadá. Se isso é algo que te interessa, assiste até o final desse vídeo que eu vou passar para vocês aí ótimas dicas sobre esse assunto. A cover letter, ela é super importante porque ela é a primeira fase de interação que você vai ter com o recrutador de uma vaga. É a chance que você vai ter de causar uma primeira boa impressão, o que não é segredo para ninguém. Causar boa impressão é sempre muito positivo no processo seletivo de contratação. Ela também abre espaço para você expressar um pouco da sua personalidade, o que é bem diferente do currículo, que está ali para expressar e colocar todas as informações profissionais, acadêmicas. A cover letter ela tem um objetivo totalmente diferente. O objetivo dela é atrair a atenção do recrutador, seja ele do manager, seja ele do recrutador da empresa de headhunter, de RH, enfim, que seja para atrair a atenção dele, para despertar a vontade de querer ler o seu currículo. Existem 3 aspectos que são super importantes você considerar na estruturação de quando você estiver montando a sua cover letter, quando você estiver escrevendo sua cover letter. O primeiro aspecto é que você tem que deixar bem claro e bem explícito do porquê do seu interesse por aquela vaga. É importante você expressar isso já logo de início. O outro aspecto muito importante que você tem que cobrir também no conteúdo da elaboração da carta é expressar claramente do porquê do seu interesse naquela empresa. Por que você está aplicando para trabalhar naquela empresa, né? Então, assim, é importante você colocar esses elementos também na sua carta. E o terceiro elemento é expressar, destacar as habilidades profissionais as quais você possui, que são super relevantes para aquela vaga. Então, esses 3 pontos são as características principais as quais um recrutador já vai iniciar, já vai procurar quando ele começar a ler a sua cover letter. Então é importantíssimo que você cubra isso de uma maneira bem explícita e bem clara e bem estruturada. Lembre-se que os recrutadores, eles recebem centenas de e-mails por dia com cover letters, com currículos. Então é muito importante que você cubra o que de fato é importante, ao invés de colocar um monte de coisa, um monte de enrolação, né? Então, assim, cubra esses 3 pontos de uma maneira estruturada, já certeira de início, para que ele possa já, de pronto, ter interesse de ir para o próximo estágio, que é ter o interesse de ler o seu currículo. Então, o papel importantíssimo que é a cover letter é despertar o interesse do recrutador em ler o seu currículo. A cover letter, ela não é de maneira alguma uma simplificação ou um resumo do que está escrito ali no seu currículo. Muito pelo contrário, como eu falei no início, ela é uma forma de você fazer uma apresentação inicial da sua pessoa, expressando todos aqueles pontos que eu comentei, tá bom? Então não cometa o erro de você fazer somente um resumo do que já está escrito no seu currículo. Esse erro pode custar a sua chance de você conseguir atrair a atenção do recrutador em ler o seu currículo. Então, fique muito atento à próxima parte do vídeo, qual eu vou falar sobre os ajustes que são muito importantes, os quais você pode utilizar na elaboração do seu currículo, e não perca a sua chance escrevendo uma versão sintetizada do que já está escrito ali no seu currículo. Ele não tem interesse de saber essa informação, ele quer entender primeiro quem é você, do porquê você está aplicando, para aí sim você despertar aquele gatilho de interesse para que ele possa ler. Então, não perca essa chance. Então a carta, ela é outra abordagem, é um outro objetivo. Eu vou também compartilhar com vocês algumas boas práticas gerais de questões as quais você deve e não deve considerar quando você estiver elaborando a sua cover letter. E logo em seguida eu vou passar também com alguns exemplos, 3 aspectos super vitais na composição da sua carta, que você pode usar como referência quando você estiver escrevendo a sua própria carta. Primeiro item da lista de boas práticas as quais você deve considerar na elaboração da sua carta. Seja simples e sucinto. No máximo uma página com alguns parágrafos. Uma carta muito grande, com conteúdo muito extenso, pode transmitir a mensagem de que você é uma pessoa que não consiga passar
uma informação clara e simples e direta do que você é, do que você tem para oferecer. Então mantenha da maneira mais curta e simples possível. Sempre trabalhe com abordagem personalizada de cover letters. Nunca repita a mesma carta para diferentes ofertas de trabalho, para diferentes aplicações. Eu sei que é super trabalhoso, você tem que fazer isso para cada empresa, mas é necessário. Você precisa ter um elemento de personalização para que você possa passar para o empregador, no caso o recrutador que estiver lendo ali a sua carta, que você tomou um tempo para pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre a vaga. Então, assim, tome um tempo para ler o site da empresa, veja os canais nas redes sociais, pesquise sobre a empresa na mídia, veja artigos, blogs. É muito importante que você passe e transmita essa impressão de que você realmente fez uma diligência para entender sobre a vaga e sobre a empresa. E talvez você pode até fazer algum tipo de abordagem personalizada quando você estiver escrevendo ali na vaga, uma coisa que seja assim bem impactante. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu li recentemente num artigo que a empresa XPTO abriu uma central de suporte na Argentina, que é muito bacana porque parece que a sua empresa está expandindo bastante no mercado latino-americano. E a propósito, além das minhas habilidades, eu também falo espanhol. Eu iria ficar muito feliz em poder contribuir nesse processo de expansão da empresa, seja para atuar aqui no Canadá ou no exterior. Viu só? Com essa abordagem, apenas com esse texto que você pode escrever aí na sua cover letter, você demonstrou que você pesquisou sobre a empresa, você entende o que está acontecendo, né, no business da empresa. E você fez questão de utilizar isso ao seu favor, destacando uma das suas habilidades, que é a língua, né? Que você está colocando ali, que além das suas habilidades profissionais pertinentes para a vaga, você também pode ser um asset, você pode ser um recurso muito importante, porque você fala espanhol e a empresa está expandindo para a América Latina. Então, quando eu falo de personalizar, é muito nesse aspecto, né? Então, é muito importante que você faça a sua diligência de analisar a empresa antes de você aplicar e quando você for escrever a sua cover letter. Faça o máximo de esforço para você encontrar o nome da pessoa responsável pelo aquele processo de recrutamento que está contratando para aquela vaga. É muito mais positivo você mandar um e-mail, você mandar uma carta, uma referência com o nome da pessoa, né? Você consegue ali já de início estabelecer aquela conexão porque você já está abordando, chamando-a pelo nome, né? Você pode conseguir essa informação no próprio site da empresa, no LinkedIn, você pesquisa a lista de empregados, de conexões que estão ali naquela vaga, ou até mesmo ligando para a própria empresa para tentar saber, pergunta quem é que está responsável por essa vaga. As empresas geralmente elas passam essas informações, né? Porque afinal é uma vaga pública, está ali dentro dos veículos de divulgação, né? Nos sites de redes sociais, então não tem problema nenhum, você pode pegar e já conseguir fazer essa abordagem com um impacto um pouco mais pessoal. Você colocando o nome da pessoa, isso traz um aspecto muito positivo também, quando a pessoa já lê a sua carta e ter esse termo bem mais direcionado para o nome dela. Ótimo! Agora que você já sabe um pouco mais sobre as principais boas práticas no processo de elaboração de uma cover letter, eu vou compartilhar com vocês aqui um guia super prático de como você compor a estrutura de uma cover letter, que você pode usar talvez como referência quando você for criar a sua própria. Primeiro, você vai iniciar com o parágrafo de introdução ou o parágrafo de abertura. É o gancho que vai iniciar sua apresentação, demonstrando seu interesse e motivação pela empresa, que tem o objetivo de capturar a atenção do empregador a ler o resto da sua cover letter. Então, ela é muito importante. A segunda parte da carta é o chamado body paragraph, ou o corpo da mensagem, podendo ser este composto de 2 ou 3 parágrafos, fazendo um destaque das suas principais experiências, as quais são relevantes para aquela vaga que você estiver explicando. Tente abordar alguns adjetivos pertinentes à sua personalidade, que pode ser relevante para aquela vaga. Isso pode ser muito bacana, pode ser muito interessante, porque você pode colocar pontos da sua personalidade, as quais são muito importantes para o empregador considerar você importante para aquela vaga. O último tópico da sua cover letter, ela pode ser o parágrafo de conclusão. Ela é chamado parágrafo de conclusão.
É onde você basicamente vai colocar ali um call to action, onde você vai ser bem explícito qual é o próximo passo que você quer. Se você quer uma entrevista, que você quer receber uma ligação, então seja bem explícito, né, na conclusão da carta, colocando exatamente o que você espera a partir dali. E também tente colocar alguma abordagem de apreciação pela pessoa ter passado um tempo lendo a sua carta, né? Pode colocar uma mensagem dizendo, por exemplo, muito obrigada por ter tomado o seu tempo, entendo que você seja muito ocupada e desde já agradeço por considerar a minha aplicação. Pode ser uma forma muito positiva também de você encerrar a sua carta, né? Colocando esse aspecto bem, vamos dizer assim, polite, bem educado e a expressar que você aprecia o tempo da pessoa analisando seu perfil. Agora eu vou abordar alguns erros clássicos, os quais muitos imigrantes recém-chegados cometem quando vão elaborar suas cover letters. Ser humilde demais na sua apresentação pessoal e não saber se vender. Muitas vezes isso vai de encontro com o fato das pessoas serem um pouco hesitantes por não terem uma experiência canadense, mas isso não tem nada a ver. Se você está aplicando para uma vaga e você tem experiência, você tem pontos de destaque, o qual você pode estar colocando ali como um aspecto positivo e crucial para você ser escolhido para aquela vaga, não hesite em expressar e em vender da melhor maneira possível o seu perfil. Afinal, você já vem com essa experiência, você tem aquilo ali, não importa aonde você estiver, é um ponto positivo para você. Então, se aquela vaga tem algo específico, qual você já tem uma expertise, não hesite em fazer todos os tipos de destaque possível quando se trata dessa habilidade, dessa informação. Então, saiba se vender e saiba se vender bem. Erros de gramática no texto da sua carta. Revise bastante a sua cover letter antes de você enviar, antes de você clicar lá o botãozinho enviar. Revise quantas vezes for preciso até você conseguir eliminar todas as chances de ter algum tipo de falha de gramática, de spelling. O inglês ele não é a sua língua nativa, então as chances disso acontecer pode ser muito grande. Então assim, revise bastante, pois falhas de gramática, erros de escrita pode passar uma impressão de que você não teve o cuidado de revisar e eles observam bastante essas questões, então assim, seja muito observador com relação a essa questão de você analisar e revisar, fazer um proofreading, peça para um amigo, peça para um colega, tenha outras pessoas lendo antes de você enviar, só para ter certeza que tá tudo certo, que não tem nenhum problema. Revise bastante essa questão da gramática, tá bom? Perfil generalista. Você passar uma série de informações de skills e habilidades, as quais muitas vezes não estão nem conectadas com as informações pertinentes àquela vaga que você está aplicando. Isso é muito comum entre a comunidade brasileira, porque a gente tem essa questão, essa cultura de quanto mais você souber, mais você expor, melhor você consegue ter uma vaga de trabalho, chances, porque você entende de tudo um pouco. Aqui já é um pouco diferente nesse aspecto. Né? Se você coloca uma série de habilidades, pode passar a impressão que você é generalista, que muitas vezes não entende tanto daquele assunto qual eles estão requerendo na vaga. Né? Então, assim, tente evitar passar um perfil generalista e foque em transparecer, em focar com um perfil de especialista. Né? E isso você pode fazer colocando sim destaque nas informações as quais são relevantes para aquela vaga a qual você está aplicando. Então, esqueça a ideia de generalista e foque em ser um especialista. Se apresente como especialista. Um outro aspecto que é muito negligenciado quando você está elaborando a sua cover letter é a tonalidade do diálogo da sua carta. Né? Muitas pessoas às vezes escrevem essas cartas achando que está passando, esquecem que estão escrevendo isso para uma outra pessoa, para um ser humano, e coloca aquele tom robótico, aquela coisa chata, desagradável da maneira de escrever. É só você ler em voz alta, né? Então assim, o tom é algo que pode soar muito importante. Você tem que fazer aí um balanceamento de não ser uma coisa tão formal, mas também não tão, vamos dizer assim, informal. Né? Então, assim, analise bastante. Por exemplo, se você está enviando uma carta para uma empresa de grande porte, uma multinacional, para uma vaga mais executiva, administrativa, do governo
financeira, geralmente são companhias as quais têm um tom um pouco mais formal, então você pode utilizar uma abordagem um pouco mais formal, mas nunca deixando de ter aquele toque humano que você está escrevendo para uma outra pessoa. Então tente sempre ter esse balanceamento de formal e informal, amigável, né? Então assim, seja muito, muito cuidadoso com relação à tonalidade da sua carta, tá bom? A forma que você vai se apresentar numa cover letter vai diretamente de encontro com o tipo de empresa a qual você está aplicando. Então, assim, a escolha da abordagem do seu perfil, ela vai ser determinante se é uma empresa, por exemplo, se é uma empresa de grande porte, uma multinacional ou uma empresa startup, uma empresa pequena, por exemplo, né? Esses dois vertentes de negócios, de business, né, de empresa, existem dois tipos de perfil, os quais eles procuram, que é importantíssimo você entender isso antes de começar o diálogo, né? Como eu falei mais um pouco, o tom, a forma como você vai se apresentar. Por exemplo, se você vai fazer uma aplicação para uma empresa multinacional, uma empresa de grande porte, geralmente esses negócios, essas empresas, elas procuram um profissional que tem um perfil colaborativo, uma pessoa que trabalha bem em grupo, uma pessoa que contribua com a comunidade dentro da empresa, com seus colegas, que tem espírito de equipe. Então, empresas de grande porte, multinacionais, elas procuram gente que tem esse perfil mais arrojado, no sentido de conexão, comunidade, colaboração, team player. Então, quando você for fazer o highlight daqueles adjetivos os quais eu comentei, coloque, deixa bem enfatizado essas questões as quais são muito relevantes para esse tipo de segmento de negócios, esse tipo de empresa, né? Agora, quando você aplica para uma startup, uma empresa de pequeno porte, essas empresas geralmente apreciam bastante um profissional que se apresenta como um especialista, como um consultor, uma pessoa que tem uma certa autoridade naquela informação, né? Então, assim, você passar, é óbvio que para qualquer que seja a aplicação é importante você sempre se esforçar para colocar o mais específico, o mais especialista possível, mas quando se trata de uma aplicação para uma startup, uma empresa de pequeno porte, você fazer um destaque muito mais como um consultor, que é uma pessoa que está ali para trazer um valor para aquela empresa, porque você tem anos de experiência, você já tem toda uma bagagem, então você tem capacidade de, com aquela sua expertise, você vai crescer o departamento, você vai alavancar o departamento. Então, as empresas startups, elas têm uma inclinação para o profissional que se apresenta como um consultor, né? Então, assim, você vê que existe essas diferenças, as quais você pode balizar na hora de você escrever essa carta, né, para se apresentar, considerando qual é o tamanho, qual é a posição da empresa, né? Então, isso é muito importante, você pode utilizar isso muito ao seu favor nessa primeira forma de apresentação, que é a partir da sua cover letter. Bom, é isso, pessoal. Com isso eu finalizo o vídeo de hoje. Eu espero que as informações, as dicas as quais eu passei sejam úteis para você na hora que você for elaborar a sua cover letter. E se você gostou desse vídeo, se isso agregou algum valor para você, dê um like, se inscreva no canal para que você possa receber os próximos vídeos. Eu tenho intenção de poder criar sempre um conteúdo ao redor dessa questão da profissional, de como se preparar. Então, se isso é algo que te interessa, compartilhe. Se você conhece alguém que esteja fazendo esse processo aí de vir aqui para o Canadá ou que já esteja aqui e queira saber um pouco mais sobre profissão, carreira, como se preparar, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até mais!